Hoje eu, Arthur Davi Galvão Santos, irei fazer a minha singela homenagem ao Silvio Santos. Até rimou. E como vocês sabem, o pai da apresentação de televisão brasileira, Silvio Santos, morreu na semana passada, não é? E é claro que eu estou aqui para contar a história dele resumida. Silvio Santos nasceu em 1930 em uma família descendente de judeus imigrantes, a família Abravanel. Inclusive, o Silvio Santos ele é um descendente distante de Isaac Abravanel, que no caso foi o homem que bancou a viagem de Cristóvão Colombo às Américas. Silvio Santos é o mais velho de 7 irmãos. E o seu nome, na verdade, é Acenor Abravanel. E o motivo pelo qual ele adotou o nome artístico de Silvio Santos, eu já vou explicar daqui a alguns minutos. O Silvio Santos era de uma família muito pobre. Então ele, ainda adolescente, ele resolveu ir até a rua e vender carteira de eleitor. Porém, no lugar onde ele vendia, parece que era proibido vender. Então ficavam os guardas vasculhando. Então Silvio Santos, como era muito inteligente, vendia essas carteiras de eleitor na hora do almoço deles. E o seu irmão ficava de vigia para poder evitar que o Silvio fosse flagrado. Porém, um belo dia, o irmão tonto do Silvio Santos acabou se distraindo e não percebeu que os guardas estavam voltando do horário de almoço deles. E então um desses guardas viu o Silvio e começou a conversar com ele. Porém, como o Silvio Santos ele tinha uma lábia muito boa e conversava muito bem, o guarda ele se impressionou e indicou ele a um concurso de rádio. E ele acabou vencendo esse concurso. E inclusive, ele estava concorrendo com o Chico Anísio. Sim, isso mesmo, o Chico Anísio. Aquele lá que tinha sido o professor na antiga escolinha do professor Raimundo dos anos 90. Aí depois, com 18 anos, o Silvio, ele foi obrigado, como todo homem brasileiro que completa 18 anos, a se alistar no alistamento militar. E assim ele foi. Mas aí depois se passou um ano e aí terminou o prazo do alistamento. Então, como ele falava muito bem, ele começou a trabalhar como locutor em uma rádio local. Mas aí a popularidade a popularidade do Silvio Santos ficou muito grande. E, aliás, foi nessa época em que o Silvio Santos começou a trabalhar como locutor, que ele adotou o nome artístico de Silvio Santos. Como eu já falei, o nome dele é Acenor Abravanel, mas ele adquiriu esse nome porque a sua mãe achava muito difícil pronunciar o nome Senor, que foi uma ideia de seu pai. Então, ela o chamava de Silvio. E já o Santos foi porque ele dizia que todos os santos o ajudavam. E, inclusive, quando ele foi assinar lá os papéis para que ele pudesse se tornar locutor, ele escreveu o sobrenome dele como Santos, que é o meu sobrenome, Arthur Davi Galvão Santos. A popularidade do Silvio Santos ficou muito alta, muito mesmo,
até que ele começou a trabalhar como apresentador na Rede Globo. Sim, isso mesmo. O Silvio Santos já trabalhou na Globo. E lá ele apresentava um programa chamado de Vamos Brincar de Forca. Até que em 1981, como todo mundo do Brasil já conhecia ele resolveu fundar o Sistema Brasileiro de Televisão, ou como todo mundo conhece, o SBT. Ele, inclusive, em 1989, ele tentou concorrer à presidência nas eleições. Inclusive, eu acho que foi dessa ideia aí que o Luciano Huck estava querendo concorrer a presidente da República lá em 2022. Mas a diferença é que o Silvio Santos ele realmente foi lá e concorreu, enquanto o Luciano não. E nós temos que nos lembrar de que foi graças ao Silvio Santos de que nós conhecemos o Chaves e também as novelas mexicanas. Inclusive, em 2001, uma escola de samba resolveu homenageá-lo em 2001 no Carnaval. E aí vocês já sabem, não é? Dia 17 de agosto de 2024, o Silvio Santos morreu. E assim se encerra a vida do Cenoura Abravanel. Porém, o Cenoura Abravanel morreu, mas o Silvio Santos não. Nós sempre iremos nos lembrar dele. E, inclusive, na hora em que o Silvio Santos morreu, o SBT estava passando Scooby-Doo.